pessoal. Essa aula é o início da nossa unidade 2. Ela vai tratar de estruturas cristalinas. Então, vamos aqui fazer alguns conceitos bem diretos, para passarmos a parte dos cálculos, para que vocês tenham uma noção em relação a associar geometria com propriedades. Vamos ver bem sucintamente que existe uma relação direta entre estrutura e propriedade. E isso é evidenciado principalmente nesses cálculos que iremos fazer ao longo dessa apresentação. Vamos fazer os cálculos das estruturas e uma segunda parte vamos fazer uma aplicabilidade de exercícios relacionados a isso, utilizando algumas equações, algumas relações geométricas não muito difíceis, assim como uma relação de massa específica. Bom, se nós utilizarmos aqui a ideia das ligações que vimos, tipos de ligações como a metálica, a iônica e a covalente, como as ligações primárias e a dipolar de interação fraca, que são de polos induzidos, por exemplo, e as de Van der Waals, que são chamadas secundárias, vamos entender que é esse tipo de ligação, no caso a metálica, como o caroço positivo e iônica, a atração entre cargas e a covalente o compartilhamento, elas vão dar origem a estruturas, arranjos atômicos, onde eu vou agrupar átomos na menor disposição possível. Por exemplo, nós temos aqui um arranjo atômico na primeira parte. Percebam que existe uma distância entre átomos, pode ser o caso, por exemplo, de moléculas numa solução líquida ou em gás. Normalmente em gás, percebo que as distâncias são diferentes, ou seja, existe uma agitação molecular que não permite que os átomos, uma agitação atômica, em relação a isso. Consequentemente, não existe uma organização. À medida que eu começo a fazer um resfriamento, percebo que já começa a ter uma mudança no distanciamento e um arranjo dos átomos. Percebo que existe um conceito chamado de material amorfo, onde ele não possui uma estrutura organizada. Há alguns átomos se agrupando, mas de uma forma organizada. Isso é característico de materiais líquidos. Porém, se eu continuar resfriando, ou seja, passando do estado gasoso para o líquido e, consequentemente, iniciando no gasoso, já se começa a olhar pequenos arranjos atômicos aqui de 3 átomos, esse de 2 átomos, e eles vão se arranjando conforme o resfriamento e também a condição de menor energia para poder, de alguma forma, estarem estáveis. E por fim, um sólido, por exemplo, um metal ou até um cristal de cloreto de sódio, existe um arranjo onde percebam átomos organizados de forma ordenada e repetitiva ao longo de um plano. Desse plano, percebemos os átomos todos aqui no centro e em suas posições aos extremos, e vice-versa. Ou seja, esse é um arranjo ordenado e repetitivo com relação ao observando o estado gasoso. Então, por conceitos fundamentais, é importante sabermos que o material cristalino é um arranjo tridimensional, ou seja, nos eixos x, y, z, que é repetitivo ou periódico, ou seja, ele é igual de ordem repetitiva ou a um período no qual ele vai se repetir em período de grandes distâncias, ou seja, irá se repetir em pequenas e grandes distâncias. Uma ordem atômica de longo alcance são chamados materiais não cristalinos ou amorfos, aqueles que não possuem uma ordenação. Lembrando a figura B e C vistas anteriormente. Percebam que existe uma organização, mas eles não têm uma organização de longo alcance. Então, os materiais que são arranjados, ordenados, são aqueles que são chamados de materiais cristalinos. E como esses átomos estão arranjados, são chamados de estruturas cristalinas. E aí, em cima dessa ideia principal, vamos utilizar um modelo de esferas rígidas, ou seja, que cada átomo seja uma esfera rígida, onde vai ocupar uma rede cristalina, com arranjos tridimensionais de acordo com a posição de cada átomo. E isso
fará diferença nas propriedades mecânicas, elétricas, térmicas, especialmente de alguns metais. Então, a célula unitária é a menor representação de um grupo de pequenos grupos com arranjos repetitivos, ou seja, é a menor organização de átomos dentro de um plano tridimensional. Podemos pensar em figuras paralelepípedos ou prismas com simetria da estrutura cristalina, ou seja, ordenada e repetitiva. Se eu pegar um cubinho de 2 átomos, ele vai se repetir ao longo de toda a estrutura. E é chamado de célula unitária de estrutura básica. É a base para a geração de outras células que virão. Ou seja, é uma estrutura mínima de um arranjo ordenado dos átomos. Então, vamos aqui ver especialmente a dos metais. Porque devido à ligação metálica, minimiza restrições, tirando esse S aqui, ao número de átomos vizinhos, ou seja, devido à ligação metálica nós temos o caroço positivo, os átomos que são carregados com elétrons vão se aproximando uns aos outros para aproveitar a mobilidade dos elétrons ao longo do material. E nisso, eles vão se organizar em um núcleo iônico, normalmente positivo, e devido a isso, há uma aproximação devido à atração do núcleo para os elétrons de outros átomos vizinhos. E dessa forma, temos 3 tipos de arranjo. Nós vamos ver aqui, por dedução, a cúbica de corpo centrado, a cúbica de face centrada e a hexagonal compacta. Devido à sua complexidade, nós não vamos ver. Mas eu digo, materiais extremamente resistentes, como zinco e titânio, apresentam esse tipo de estrutura à temperatura ambiente, sendo necessário, em alguns casos, tratamentos térmicos, ou seja, aquecimento, para que alterem estruturas mais fáceis para processamento, ou adição de elementos que possam estabilizar significa dizer, manter uma organização de átomos favorável ao processamento para obter produtos utilizados dentro da sociedade. Então, as estruturas cristalinas, esse aqui é um arquivo, eu vou deixar para vocês um link de dessas estruturas, é um site chamado engenhariadosmateriais.org, cienciadosmateriais.org. É extremamente interessante essas figuras, eu deixo para vocês o link dentro do AVA para vocês consultarem. Então vamos determinar aqui quantos vazios possuem as estruturas cristalinas corpo centrado e face centrada. Para entendermos que quanto maior for o valor do FEA, menos vazios laterais, ou seja, mais compacta a estrutura. Nós vamos começar utilizando alguns cálculos aqui teóricos de uma estrutura cúbica simples para iniciarmos a entender esse processo. Vamos colocar da cúbica corpo centrado e face centrada e na aula seguinte vamos determinar a massa específica ou também dito densidade de um sólido cristalino para vocês entenderem essa diferença entre um material que é mais deformado, com característica de se deformar, e outro, desculpe gente, e um outro com menor possibilidade de deformação. Vamos começar pela cúbica simples. Essa cúbica simples é uma teórica, então é uma estrutura teórica simples para iniciarmos as bases. Percebam que nós temos aqui, vamos considerar cada lado de um cubo chamando de A. Percebam que cada ponto aqui é uma relação entre A, que é a face do cubo ou a aresta do cubo, com o raio de um átomo, considerando o modelo de esferas rígidas. Percebemos que, se nós temos aqui um R, portanto, o lado A é 2R, ou seja, 2 vezes o raio do átomo. E aí, podemos considerar como medida de espaços ocupados dentro de uma célula unitária, fator de empacotamento atômico, chamado FeA. Esse FeA é a medida de espaços ocupados na célula unitária, onde a sua relação é N, o número total, o número de átomos dentro da célula,
O volume da esfera, lembrando que o volume da esfera, pode ler qualquer tabela ou na internet, é 4 terços de πr ao cubo. E o V da célula é o volume da célula. Como é um cubo, então é lado vezes lado vezes lado, originando lado, aresta ao cubo. Tá bom? Então vamos iniciar aqui. Então, já sabendo que a aresta ou o lado da estrutura cúbica simples é 2 vezes o raio, vamos contar o número de átomos, a quantidade de átomos presentes nessa estrutura. Pois bem, se nós observarmos, temos 1/8 de átomo no canto superior esquerdo, 1/8 no posterior esquerdo, 1/8 no posterior direito, 1/8 no posterior na região inferior, 1/8, 1/8 e 1/8. Se realizarmos a soma, vamos ter 8 partes de 1/8, que somadas é um átomo. Portanto, o número de átomos dentro da célula cúbica simples é de 1 átomo. Pois bem, definido o número de átomos, que é 1, e que a aresta é 2 vezes o raio, utilizando o fator de pacotamento atômico, vamos ter a seguinte relação. Lembrando que o volume da esfera é 4 terços de πr ao cubo e o volume da célula é a aresta ou lado ao cubo. Dessa forma, tem-se, utilizando essa expressão no lugar de A2R ao cubo, como podem perceber, seria 8R ao cubo. O número de átomos é 1, então ficou 4 terços de πr ao cubo. Lembrando que o π, vamos usar 3,1415, o convencional da calculadora. Fazendo um rearranjo matemático, chegaremos ao resultado de 0,52, ou seja, o fator de pacotamento atômico na estrutura cúbica simples é 0,52, o que significa dizer que existe 52% de ocupação dentro de uma célula unitária de cúbica simples. Percebam que se nós tratar agora da cúbica de face centrada, teremos uma estrutura onde eu tenho um átomo em cada face. Aqui embaixo vocês não verão nem atrás, mas há um átomo em cada face. E aqui na região dos extremos, teremos 1/8. Então, se observarmos essa figura que nós estamos vendo, existe 2R aqui, mais um R aqui. Na região superior, opa, deu uma exagerada, uma pequena exagerada aqui na linha. Percebam que teremos aqui um R, 2R, 3R e 4R. Se pudermos enxergar, teremos um triângulo, retângulo, onde a altura e a base são A e a diagonal ou a hipotenusa é igual a 4R. Para encontrarmos uma relação direta do R com a aresta da estrutura cúbica, teremos hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos, e cada um elevado ao quadrado. Então, fazendo o desenvolvimento, perceberemos que a relação do raio da estrutura com a aresta é 2,82 vezes maior que o raio, ou seja, A igual a 2,82. Agora vamos descobrir quantos átomos possui a célula de estrutura cúbica de face centrada. Percebam que, realizando a mesma contagem que fizemos, teríamos 1/8 em cada uma de suas pontas. Não conseguimos ver o átomo no canto superior esquerdo, inferior esquerdo, está escondido devido ao desenho. Teríamos 8 partes ao redor e metade em cada face. Como é um cubo de 6, o cubo tem 6 faces, teríamos metade vezes 6. Então, teríamos
nessa conta. 8 partes de 1/8 mais 6 partes de 1/2. Fazendo os cálculos, 8 dividido por 8 é 1, 6 vezes 1 é 6, dividido por 2, 3. Então, indicando-se aqui, tem-se que 1 mais 6, o total são 4 átomos por estrutura cúbica de face centrada. Seguindo, utilizando agora, já que temos informação que A é 2,82 vezes o raio e o número de átomos é 4, e lembrando a relação do fator de empacotamento atômico, realizamos o desenvolvimento. Considerando ainda aqui P é 3,14, ao realizarmos a substituição de A ao cubo por 2,82 raio, para relacionarmos com o raio, já que é o volume da esfera, o 4 multiplicado pelo 4 da fórmula do volume da esfera apresenta-se como 16, e fazendo os arranjos matemáticos aqui mostrados, temos 0,74 de fator de empacotamento atômico. Significa dizer que essa célula aqui possui 74% dos seus espaços ocupados, ou 26% de seus vazios. Por fim, a cúbica de corpo centrado, percebo que ela tem uma esfera no meio sendo tocada por 8 partes ao seu redor. Nesse caso, o triângulo que nós vamos observar, ele vai passar pela diagonal central desse cubo. Então, nesse triângulo, por sua vez, percebo que eu vou tocar em 2 raios aqui, um raio aqui, são 3, e mais um aqui em cima, 4. Dessa vez, teríamos que usar a diagonal da base, que seria essa medida aqui. A diagonal da base, sabendo que esse lado é igual a A e esse lado é igual a A, tem-se que A ao quadrado mais A ao quadrado igual a D ao quadrado. Teríamos essa relação. Diagonal da base é A raiz de 2. Utilizando a equação seguinte, vamos ter que, no lugar de D, lembrando A raiz de 2. Substituindo D aqui, resolvendo por Pitágoras, como fizemos na cúbica de face centrada, teremos uma relação que a aresta A da estrutura cúbica, ou seja, o lado é 2,3 vezes maior que o raio. E a partir dessa premissa, chegamos à seguinte relação, conforme é. A estrutura cúbica de corpo centrado, antes de mais nada, temos que ver quantos átomos ela possui. Então, percebam que ela teremos 1/8 de cada extremo. Então, são 8 partes e um átomo central. A conta é 8 vezes 1/8. Porém, aqui há um erro na equação. Não é 8 vezes 1/8, é 1/8 aqui, mais um átomo aqui. Esse um átomo dessa vez vai apresentar o quê? N igual a 2. Esse 2 vai nos acompanhar ao longo dos cálculos de fator de empacotamento atômico. Peço desculpas por esse ato falho aqui na apresentação. Portanto, o fator de empacotamento atômico, sabendo que aqui não é 1, mas sim 2, e que A é 2,3 vezes o raio, chegamos ao seguinte desenvolvimento. Aqui percebo que eu errei, e me equivoquei na verdade, ao colocar anteriormente, mas o cálculo se manteve correto. No lugar do A, 2,3R, fazendo os arranjos, 2 vezes 4, 8 terços, chegaremos a 68, ou seja, o fator de empacotamento atômico é 0,68. Em outras palavras, 68% de espaços ocupados, ou 32% de átomos vazios. Percebam que se compararmos o valor do CFC da cúbica de face centrada com a cúbica de corpo centrado, eu terei mais espaços vazios na cúbica de corpo centrado. E que a cúbica de face centrada ela terá átomos mais compactados.
Isso, consequentemente, afetará as propriedades mecânicas, as propriedades elétricas, como exemplos que a gente pode aqui abordar. E aqui são alguns exemplos. O alumínio, por exemplo, é uma estrutura CFC. O que significa? Ela é extremamente maleável, por isso que é utilizada para peças em baixa temperatura, posso usar é facilmente deformável, posso usar como um condutor, como assim o cobre. O problema é que o cobre possui alta temperatura de fusão em relação ao alumínio, que funde a 666 graus. O cobre a mais de 800. Possuem condutividades elétricas próximas, porém, devido a essa temperatura de fusão, utiliza-se muito o cobre. O ferro, base para a construção dos aços, é CSC, ou seja, necessita de adição de elementos de liga para melhorar sua deformação. O ouro, que eu utilizo, o ouro e a pratina, que são metais preciosos, percebam que até a gente acha que pode ser cobre, pode ser uma estrutura, um outro material que nos venderam, o ouro de touro. Ele é uma estrutura um pouco mais maleável, então fácil de confeccionar, anéis, alianças, outros tipos de joia, por isso que é CFC. O titânio é hexagonal compacta, extremamente resistente, poucas deformações, utilizado em materiais da indústria aeronáutica ou para implantes dentários. E o zinco, percebam também que HC, característica para o zinco, que é extremamente resistente, apesar do seu raio atômico ser próximo ao raio atômico do cobre. Então, o raio atômico não significa o tipo de estrutura, mas sim a melhor forma de organização que existe dentro dos materiais. Bom, na próxima apresentação que nós vamos fazer, vamos colocar alguns exemplos de cálculo utilizando as estruturas cristalinas de cúbica, de corpo centrado e de face centrada.